Fala rapaziada, ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Acorda Vascaíno nessa quarta-feira, dia em que o Vasco entra em campo pela Copa Sul-Americana. A gente vai bater um papo aqui nessa quarta-feira no Acorda Vascaíno, pedindo para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no nosso segundo canal. Estamos quase chegando a 86 mil inscritos. Eu conto também com a sua ajuda, deixando o like nesse vídeo e compartilhando para chamar outros vascaínos. Eu quero falar muito sobre o título que o Vasco conquistou no Copa do Brasil Sub-17 com o time treinado pelo Cássio Barros, ex-lateral esquerdo do Vasco, campeão brasileiro 89, tricampeão carioca 92, 93 e 94, um cara que foi formado nas divisões de base do Vasco, já tinha passado como treinador das divisões de base e voltou esse ano e fazendo um trabalho espetacular e conquista um título inédito e invicto ao vencer o Bahia nos pênaltis na vitória no empate no tempo normal em 2-2 ontem lá na Ilha do Governador, mas depois nos pênaltis o Lucas, o goleiro do Vasco, acabou pegando uma penalidade e fez o Vasco vencer por 5-3 com 5 cobranças espetaculares dos jogadores do Vasco, fechando assim o marcador do Vasco, até porque nem precisou da última cobrança do time do Bahia, que tem um bom time. Juan Pablo, camisa 11, é um baita de um jogador. Olho nos jogadores do Bahia também, para não desmerecer, muito pelo contrário, para engrandecer ainda mais o título do time sub-17. Esse título que eu acompanhei todas as partidas praticamente. Fiquei de olho nas vitórias do Vasco, até no jogo contra o Mazagão, lá no Pará, que a internet estava muito complicada. Mesmo assim, acompanhei, trouxe as informações para vocês ligados nas redes sociais, não só do canal Atenção Vascaínos, mas também como lá no meu X, lá no meu Twitter. Enfim, trouxe todos os detalhes. E ontem, essa decisão coroou uma equipe que não perdeu para ninguém, 2 empates, 6 vitórias, uma campanha espetacular do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco que muito tempo não disputava competições nacionais por conta da questão do time profissional estar fora do ranking dos 20 melhores da CBF e volta com grande estilo conquistando essa Copa do Brasil Sub-17. A Copa do Brasil que nem é classificatória pela questão do ranking, é mais pelo que o Vasco faz internamente nos estaduais. O Vasco que chegou à decisão do Campeonato Carioca Sub-17 e por isso se classificou para a Copa do Brasil. Mas é bom, o time já voltar a vencer. Esse ano tem Campeonato Brasileiro Sub-17, o Vasco já vai chegar com o pet lá de campeão da Copa do Brasil e quem sabe não busque também o título do Campeonato Brasileiro Sub-17. A base do Vasco, a gente sabe disso, é o nosso DNA. O Vasco sempre, nos seus principais times, normalmente tinha 3, 4, até mais jogadores da base. Quem não lembra dos times da década de 80 com Mazinho, Romário, Bismarck, Giovani, o Sorato, enfim, eram sempre muitos jogadores da base, Vivinho, Tita, enfim. O Tiba, né? Tita veio do Flamengo, mas o Tiba também foi revelado na base do Vasco. Enfim, vários grandes jogadores. Depois você passa para a década de 90, Valdir, Jardel, Pedrinho, Felipe, Edmundo. Cara, são tantos grandes jogadores que o Vasco vinha colocando no futebol brasileiro, até na seleção brasileira, e aí o Vasco passou um tempo ruim no seu time profissional, e aí a base acabou também pecando por algumas situações e algumas coisas que os jogadores acabavam chegando em cima para resolver o problema, né? O Vasco teve uma safra que ficou invicto muito tempo na base. Era o time que tinha Alberoni, o time que tinha o Moraes, o time que tinha Léo Macaé como centroavante, Claudemir na lateral direita, e nenhum deles acabou se transformando num grande jogador. O Moraes até que ajudou muito o time profissional do Vasco em muitos anos, mas o time ficou deixando a desejar. A gente tinha muita expectativa e não aconteceu. Em 2019, o Vasco volta a decidir uma Copa São Paulo, já tinha decidido em 92, quando foi campeão. Em 2000, naquele time que tinha até o Elton como goleiro, contra o Corinthians lá no Pacaembu, time que tinha o zagueiro Jéder, enfim, tinha alguns jogadores interessantes, mas acabou perdendo aquela decisão para o Corinthians, gol do Edu Gaspar, de fora da área, fazendo o Corinthians 1-0, o Vasco perdeu aquela decisão. 2019, o Vasco volta a enfrentar o São Paulo na decisão, já tinha vencido em 92 nos pênaltis, mas em 2019 acabou também nos pênaltis
perdendo esse título da Copa São Paulo. E naquele time que tinha Thales Magno, tinha, por exemplo, o João Pedro, meio-campista, tinha o Riquelme, lateral esquerdo, tinha na zaga o Miranda, e o Miranda também fazendo uma boa campanha, mas acabou não jogando a decisão. Enfim, aqueles jogadores praticamente ninguém também acabou rendendo ao Vasco, só menos o Thales Magno, que o Vasco acabou vendendo para o futebol dos Estados Unidos e acabou recebendo um pouco de dinheiro ali. Mas nenhum jogador também se projetou muito grande. Em 2020, o Vasco ganha a Copa do Brasil Sub-20, o time que tinha Gabriel Peck, MT, Andrei Santos, Marlon Gomes, time que também rendeu para o Vasco grana. O Andrei, Marlon Gomes e o Gabriel Peck acabaram vendidos para o futebol do exterior e o Vasco acabou ganhando um bom dinheiro com esses atletas. E a gente fica na expectativa que eles também rendam bastante, não só financeiramente, mas também tecnicamente para a seleção brasileira. O Andrei, por exemplo, é um jogador que tem muito potencial para ser jogador de seleção brasileira. Já foi convocado uma vez, mas acho que agora, jogando no futebol francês, jogando muito bem, o Andrei possa ter mais oportunidades na seleção brasileira, vem sendo um dos principais jovens do futebol europeu nessa temporada e tomara que ele consiga voltar a ser lembrado para a seleção brasileira. E ontem o Vasco com esse time que tem, por exemplo, vou dar a escalação do Vasco aqui, ó. Lucas Andrade, Lucas Melim. Ontem o Vasco não contou com o Renan, que é o camisa 3, capitão do time, acabou sofrendo um problema em relação à coxa direita, ficou de fora e foi substituído, e muito bem substituído, pelo Breno Salles, que jogou muita bola, inclusive fez o 5º gol de pênalti do Vasco, teve câimbra, não quis ser substituído, voltou para o jogo, baita zagueiro, o Breno Salles, que jogou muita bola ontem, o Kaique Ferreira, que também é um grande zagueiro, mas acabou sendo expulso de uma forma, para mim, injusta pela arbitragem, que formou ali a defesa com o Breno Salles. Na lateral esquerda, Lucas Rafael, um jogador também capitão do time nas partidas de ontem, jogou muita bola. Tem o Léo Félix, camisa 5, o Luiz Felipe, camisa 8, também tem o nosso Medina, camisa 10, Gabriel Medina, que não tem o sobrenome Medina, mas acabou ganhando esse apelido da rapaziada por conta do surfista. No ataque, o Davi Gomes, que é um atacante de muita entrega, jogador que vai para cima, que volta para marcar, lembra um pouco o Gabriel Peck na base mesmo. Tem também os atacantes Andrei Fernandes, que para mim é um dos principais jogadores, e o Diego Minante, que acabou ontem sendo substituído por conta da expulsão do Kaique Ferreira. Ele acabou no intervalo sendo substituído para a entrada do Christopher, zagueiro, que entrou e acabou fazendo o segundo gol do Vasco. O primeiro foi do Andrei de pênalti, um pênalti meio mandrake. Eu acho que não foi, eu não marcaria aquele pênalti, mas a arbitragem acabou dando. O Andrei bateu bem, fez Vasco 1-0. No segundo tempo, o Christopher de cabeça logo no comecinho da segunda etapa, no escanteio, belo escanteio cobrado pelo Luiz Felipe, fez 2-0. E aí o Vasco, com um jogador a menos, acabou sendo muito pressionado pelo Bahia. O Bahia conseguiu 2 gols, um no puro azar da defesa do Vasco, um bate-rebate, a bola acabou sendo chutada ali, batendo no jogador do Vasco e entrando, e depois o jogador Anthony, se eu não me engano, o camisa 8 do Bahia, bom jogador inclusive, fez um lindo gol de fora da área, mas aí foi provocar o banco de reservas do Vasco, já tinha cartão amarelo, foi expulso, o que deixou o jogo igual em número de jogadores, e aí acabou o jogo indo para os pênaltis. Nos pênaltis, a molecada do Vasco mostrou muita personalidade, fez os 5 gols, batendo muito bem, e o Breno Salles acabou batendo o último pênalti, e o Lucas Andrade, goleiro do Vasco, fez uma bela defesa numa das cobranças do Bahia, garantindo a vitória do Vasco por 5-3. A postura que teve os moleques, comandados pelo Cássio Barros, é um exemplo para o profissional. Os moleques brigaram, lutaram com muita habilidade, deram caneta, mas ao mesmo tempo iam para cima, davam carrinho, disputavam a bola na área, eles pulavam junto com os jogadores do Bahia, um empenho muito grande, sabendo que era uma decisão de Copa do Brasil, sabendo que era uma decisão de Campeonato Nacional, que estava sendo transmitido para todo o país. Então os meninos orgulharam muito. Quem viu a partida de ontem nem foi tecnicamente tão boa quanto o Vasco fez nas semifinais nos 2 jogos contra o Flamengo, mas a entrega dos meninos foi muito comovente, e isso tem que tem que inspirar todos no Vasco, do sub-20 ao sub-15, ao sub-13, ao sub-11, ao sub-9 e principalmente o profissional, que hoje entra em campo às 7 da noite
contra a equipe do Porto Cabedelo, um time que é treinado também por um ex-lateral esquerdo do Vasco, né? Assim como o Cássio. O Felipe também foi lateral esquerdo do Vasco. Felipe, que hoje é o técnico interino. O Vasco ainda está buscando um treinador, mas tomara que entre com o espírito de Vasco, que essa molecada ontem fez e fez muito bem lá na Ilha do Governador. Uma pena esse jogo não ter sido em São Januário, por conta de uma reforma que está sendo feita no gramado do estádio, e o Vasco acabou tendo que jogar nesse estádio da Ilha do Governador, que também é um baita estádio, tem um bom campo. Inclusive no Bom Dia Gigante vou dar uma informação importante, fique ligado às 10 da manhã no Bom Dia Gigante sobre esse estádio luso-brasileiro na Ilha do Governador. Todos os detalhes no Bom Dia Gigante. Mas parabenizar a molecada, ao Cássio Barros, a toda a diretoria da base, o Léo Matos, ao Rodrigo Dias, mas basicamente utilizar o exemplo da molecada de ontem no profissional para vencer a partida de hoje contra o Porto Cabedelo e, quem sabe, o Vasco buscar coisas grandes ainda esse ano. A Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, chegar mais longe no Campeonato Brasileiro, pelo menos é o que almeja e o que sonha o torcedor do Vasco. União, que os moleques mostraram, união o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo muita dedicação e amor à camisa do Vasco. Com vocês, esse foi o Acorda Vascaíno de hoje e essa é a expectativa para os jogos logo mais. 10 horas tem encontro marcado no Bom Dia Gigante. Se o YouTube ajudar, a gente vai fazer live com muita informação, com muito detalhe importante para você ligado lá no canal Atenção Vascaínos. Aqui no Ave Mais, a gente pede para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, parabéns molecada, vocês foram fantásticos. Grande abraço a todos vocês, tamo junto, Vascão campeão. Valeu, fui!